Graça e paz, igreja. É uma satisfação novamente estarmos aqui para mais uma aula nesse trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical, desta vez tratando sobre o pentecostalismo, a ação do Espírito Santo na igreja, na terra. Nesta aula de número 6, nós vamos falar sobre o tema santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Então vamos falar sobre santificação, a importância da santificação, quem são os agentes da nossa santificação e o que Deus espera de nós a respeito desse tema. O nosso textuário, acompanhem comigo, eu creio que é muito difícil falar sobre santificação e deixar esse texto de lado. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o autor aqui da carta aos Hebreus, ele é muito enfático nisso. Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, gente. Existe muita discussão. Alguns acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que foi Lucas, Apolo, até Priscila. Mas não temos nenhuma revelação de quem foi. A Bíblia não deixou escrito quem foi. Então não adianta a gente ficar discutindo quem foi. Só sabemos que foi alguém inspirado pelo Espírito Santo, foi inspirado por Deus. E nessa inspiração aqui, nós lemos claramente o que ele diz: sem santidade ninguém verá Deus. Esforcem-se para serem santos. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Despertar em você, despertar em nós, despertar em mim também, a necessidade de buscarmos a santidade de Deus. Porque eu quero ver o Senhor um dia e estar ao lado direito dele e habitar para todos sempre na sua presença. Espero que você queira isso também. Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome, te damos graças, Senhor. Obrigado por mais esse momento, por essa aula. Obrigado, Senhor, pelo tema da santificação. Senhor, nos ajuda a entender e colocar no nosso coração, Senhor, de forma firme, de forma sólida, Senhor, de que devemos buscar a tua santidade, Senhor. Tu és um Deus santo, o Senhor quer isso de nós. E o texto aqui, o textuário já nos aponta que sem santidade ninguém verá Deus. Portanto, Senhor, nos ajuda a buscar a santidade com toda firmeza, com toda a força do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te pedimos isso, Senhor, abre nossa mente, nosso coração, para que possamos colocar, Senhor meu Deus, em prática tudo aquilo que aprendemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá para a nossa verdade prática. Então, toda aula nós temos um textuário, temos uma verdade prática. E a verdade prática vai nos dizer o seguinte: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Então, nós vemos aqui que está se falando de dois tipos de santificação. Uma santificação que é chamada aqui de instantânea, que já aconteceu. É falado sobre uma santificação progressiva, que está acontecendo, que está ocorrendo. E podemos falar também de uma terceira santificação, que vai ocorrer um dia ainda. Estamos ansiando por esse dia. A leitura bíblica, você pode acompanhar comigo. A versão que eu uso aqui é a Nova Versão Internacional, durante toda esta aula. E a leitura está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 a 23. O apóstolo Pedro, ele diz assim para a igreja: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai àquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 13 a 23. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro conclamando a igreja para que deixe de viver daquele modo, daquela vida vazia, e passem a viver de uma forma digna daquele que nos chamou, aquele que julga retamente. A nossa aula de hoje ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar sobre a santificação no Antigo Testamento, como que nós entendimos, como que o Antigo Testamento entende a santificação, como ela é vista agora no Novo Testamento, e por fim, a santificação aplicada à vida do crente. Bem, existe um conceito que é absoluto. Deus é santo. Deus é santo. Isso faz parte do seu caráter e de sua essência. Deus não tem santidade. Deus é santo, faz parte da sua substância. O Apocalipse 15, 4, vai dizer a respeito dessa santidade de Deus. O que o apóstolo João nos diz aqui? Quem não te temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então o apóstolo João diz aqui que não há ninguém que se equipare a Deus em sua santidade. Deus é santo, isso é incontestável. Muito importante também nós lembrarmos que o conceito bíblico e o conceito popular, digamos assim, sobre santidade e sobre ser santo são totalmente diferentes. Nós estamos aqui numa escola bíblica dominical. Dominical, aliás, se refere a do Senhor, tá, queridos? Não é porque ele é de domingo, não. Escola bíblica dominical. Escola bíblica do Senhor. Então, ela é bíblica. Portanto, a nossa fonte ela é sempre a Bíblia. É sempre na Bíblia que nós vamos recorrer para buscar a verdade. E o ensino sobre santidade, sobre ser santo, na Bíblia é bem diferente do que o mundo vê. O mundo diz que ser santo é aquele que não peca, é aquele que não erra, aquele que faz tudo certo. Essa pessoa é uma santa. Não é isso? Vocês já ouviram falar isso? Ele é um santo, nunca erra. Ele é um alvo, né? Uma meta, ele é uma pessoa assim que todo mundo quer ser igual a ele, porque ele é um santo, afinal de contas, nunca erra. Mas esse não é o conceito de ser santo ou de santidade. O conceito de santo, de acordo com a Bíblia, é aquele que foi separado do pecado. Aliás, a palavra santo significa ser separado, vem lá do hebraico kadosh. Então, ser separado, aquele que foi separado. Separado do quê? Separado do pecado. Agora é dedicado para Deus. Então, nós vamos ver que não tem nada a ver com fazer milagre, não tem nada a ver com ter sido martirizado. Ninguém precisa montar um conselho, um grupo de pessoas e falar assim, não, esta pessoa é santa. Quem nos faz santo é Deus. Aliás, fique com uma frase aqui. Ninguém é santo pelo que faz. É santo pelo que Deus fez. Então ninguém faz nada para ser santo. Deus é que nos faz ser santos. Santificação no Antigo Testamento. Tópico 1. Como já dissemos, a santidade ela faz parte da essência de Deus. Ela é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus. Então, o que é a santidade? É a excelência moral de Deus. Deus é moralmente reto. Há duas coisas. Aliás, antes de falar dessas duas coisas, a Bíblia nos ensina que Deus é o Deus do impossível, né?
Alguém discorda disso? Não. Deus é o Deus do impossível. Porém, há duas coisas que Deus não pode fazer. Quais são? Primeiro, Deus não pode mentir. Segundo, Deus não pode negar a sua própria natureza. Então, Deus sendo santo, Deus não pode contrariar sua natureza. Deus não pode pecar. Porque sendo ele santo, sua natureza sendo santa, Deus não peca. Deus não pode pecar. É esse Deus santo que quer que nós sejamos santos. Ele pode exigir, porque é possível. É possível ser santo. Ele só pede aquilo de nós que é possível. Lá vamos para o subtópico 1. A santificação. A santificação, nós já dissemos aqui, que a santificação tem essa ideia do separar, ser separado. E o Antigo Testamento, ele traz muito essa ideia da separação, mas muitas vezes vinculada à separação no sentido de algo cerimonial, algo ritual. Então nós vamos ver lá, por exemplo, no capítulo 10 de Levítico, no verso 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Então nós temos, aliás, né? A Bíblia nos diz a respeito de animais puros, animais impuros, coisas que podiam ser tocadas, coisas que não podiam ser tocadas. E Deus nos diz aqui que há necessidade de fazer diferença entre o puro e o impuro. Não significa que não tem também um aspecto moral, mas a santificação no Antigo Testamento ela está muito vinculada a essa questão de não se misturar com o impuro. Profano. Disse aqui, né? Separação entre o santo e o profano. O que é o profano? Profano é aquilo que é indiferente ao que é sagrado. Tá bem? Olha só a advertência que Deus faz lá em Ezequiel 22, 26. Olha só como que os sacerdotes estavam tratando as coisas sagradas. Seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam minhas ofertas sagradas. Não fazem distinção entre o sagrado e o comum. Ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro. E fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. Então os próprios sacerdotes não estavam fazendo diferença entre o puro e o impuro. Vocês lembram lá que no livro de Daniel, quando um rei, ele foi fazer uma festa, e nessa festa ele usou os talheres, louças, utensílios que tinham vindo do templo. Que a Babilônia, quando invadiu Jerusalém, levou do templo alguns utensílios. E nessa festa, esse rei resolveu usar esses utensílios, talheres, louças, etc., na sua festa profana. Então, naquela mesma noite, aquele juiz foi julgado por Deus e perdeu o seu trono. Então, olha só como Deus faz diferença. Também Deus exige que o que é santo seja tratado com santidade, com respeito. E nós somos santos, hein? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O subtópico 2 diz aí sobre a consagração. Consagração, lá no hebraico, tanto santificar como consagrar, eles têm a mesma raiz, é o mesmo verbo. E consagrar, ele tem o sentido de separar para o serviço religioso. Então, voltando lá para o Antigo Testamento, nós vamos ler lá em Êxodo, capítulo 30, verso 30. Deus dá a seguinte ordem: unja Arão e seus filhos e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Então, Arão e seus filhos aqui são separados daquele povo e são consagrados, são dedicados para que sirvam então como sacerdotes, sirvam como sacerdotes para Deus. A purificação. Existe um terceiro aspecto aqui, que é a purificação, que era a questão de quando se tocava em algo impuro, quando a pessoa se tornava impura, ela precisava se tornar pura novamente. Isso era feito por um ritual que era o ritual da purificação. Às vezes consistia no quê? Em lavar as mãos. Lembre-se, quando Pilatos lava as mãos,
na condenação de Jesus, ele tenta usar a própria lei judaica, a lei mosaica, a respeito da purificação. Então, naquele ato de lavar as mãos, o Pilatos está querendo se livrar da condenação, porque ele mesmo não tem convencimento ali de que Jesus é culpado. Então ele tenta se livrar. Mas, como diz a galera, né? Só que não, Pilatos. Só que não. Há culpa. Olha só essa questão na parte cerimonial. Capítulo 15 agora de Levítico. Olha só. Se uma pessoa se tornasse impura e tocasse num vaso, olha o que tinha que acontecer com o vaso. Porque a pessoa tocou em algo impuro. Ela se tornou, portanto, impura. Se a pessoa tocasse com um morto, por exemplo, se tornou impura. Aí ela tocava numa caneca. Uma caneca, por exemplo, de barro. Olha o que tinha que acontecer com essa caneca. Vamos lá para Levítico, no capítulo 15, verso 12. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, ela será lavada. Então, se essa caneca que ele pegou ali para tomar água fosse de barro, essa caneca não servia mais. Quebra, joga fora. Se ele está impuro, pegou numa caneca, teria que lavar essa caneca para essa caneca ser limpa novamente, ser considerado limpa novamente. É um negócio, o ritual era bem sério a respeito disso. E a respeito disso também foi porque Jesus foi criticado quando falaram para ele, escuta, mas os teus discípulos não lavam as mãos, não? Antes de comer? Então, não estavam criticando ali Jesus a respeito dos discípulos por nenhuma questão higiênica, tá bem, gente? Hoje a gente lava as mãos antes de comer por uma questão de higiene, né? O judeu fazia isso por uma questão de cultural, ritual. Por quê? Porque se ele estivesse impuro, ele lavando a mão, ele se tornava limpo. Agora, se ele estivesse impuro e comesse alguma coisa, aquela comida se tornava impura. Então, por isso que eles lavavam as mãos. Então, só para te contextualizar aí a respeito dessa situação dos rituais de purificação. Mas vamos agora lá para o tópico 2, a santificação no Novo Testamento. A nova aliança, o conceito na nova aliança, né, trazida por Jesus, o conceito de santificação ele tem uma evolução, digamos assim. E a santificação agora, ela passa a ter três aspectos. Três aspectos, vamos dizer assim. O primeiro aspecto é a instantânea, que nós falamos lá no começo da aula. Uma que já passou. O segundo aspecto é uma santificação progressiva. E o terceiro aspecto, nós podemos falar também, uma santificação de que há de ocorrer ainda. E há de ser chamada de glorificação. Nós vamos falar rapidamente aqui também nesta aula. O subtópico 1 desse tópico diz uma obra da Trindade. Sendo a santificação uma obra divina, ela, portanto, é uma obra de Deus. E tem participação do Filho, tem participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A participação do Pai, a gente vai encontrar ali na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo diz o seguinte, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Tá bem? É o que ele fala ali. Então, que o Deus da paz, quando ele fala Deus aqui, ele está falando do Deus Pai. Quanto ao Filho, nós vamos ver lá em Romanos. E lá em Romanos, no capítulo 5, versos 1 e 2, Paulo fala sobre a justificação, mas nós podemos aplicar esse texto também à santificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela obra de Cristo, nós somos santificados, fomos separados do pecado, fomos justificados, que é o que o texto nos ensina, portanto temos uma agora posição, fomos tornados justos, e por isso então agora
por causa de toda essa obra, temos, graças a Deus, paz com o Senhor. Porque Deus, sendo santo, não tem comunhão com o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Deus tem comunhão com o que é santo. Tá bem? Não há como ter comunhão com o pecado, porque ele é santo. O subtópico 2, o subtópico 2 ele diz o seguinte: natureza da santificação. Não existe no Novo Testamento nenhum ritual a respeito de purificação. O mais perto que a gente pode encontrar aí, talvez, mas isso é uma outra discussão, seria o batismo. Mas o batismo não é propriamente um ato de purificação. O apóstolo Paulo ele diz que o batismo ele tem o significado de quê? De sepultamento e ressurgimento. Ressurreição. Então nós somos mortos em Cristo e ressurretos em Cristo. Vivemos, portanto, agora, a partir do momento que somos ressurretos, vivemos uma nova vida. Esse é o significado do batismo. Não propriamente é um ritual de purificação. Até porque nós fazemos esse ritual uma vez só. Tá bem? Quanto ao passado, nós falamos ali da santificação instantânea, é aquela que ocorre no momento da nossa conversão. Quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos santos, separados do pecado. Então vejam, queridos, existem só duas categorias de pessoas. Ou a pessoa ocupa a primeira categoria, que é o pecador, ou a categoria do santo. Não tem uma terceira categoria? Não, não tem. Existe só pecador e santo. Não existe terceira categoria. Portanto, quando nós aceitamos Cristo e passamos a fazer parte da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, e o Cristo tem um corpo santo, por isso é que nós somos santos, nós passamos a desfrutar dessa santidade. Então, eu queria dizer para você que pode acontecer de errar. Não vou dizer que você pode errar. Porque se eu falar que você pode errar, talvez você entenda que isso é um permissivo para você errar. Não, não é. Pode acontecer que você erre. Pode acontecer que você peque. O crente, o santo, quando peca, não se torna pecador. Entenda isso. O santo, quando peca, não se torna pecador. Tá bem? Ele é um santo que pecou. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que pedir perdão, ele tem que se arrepender, se consertar diante de Deus. Mas isso não torna pecador. Por isso, não aceite quando a pessoa te chamar de pecador. E não fique, como é que eu diria, envergonhado, talvez, quando alguém falar que você é santo. Assuma a tua posição de santidade. Você é santo. Por quê? Se você aceitou Jesus, você agora faz parte da nação cristã, da nação de Deus, da nação divina. Veja bem, uma pessoa que nasce em Roma é o quê? Romana. Se a pessoa nasce no México, é mexicana. Se nasceu na Colômbia, é colombiana. Se nasceu na Hungria, é húngara. Se nasceu no Brasil, é brasileira. Ora, se nasceu de novo em Cristo, é o quê? É santo. É isso, é simples. Então não tenha vergonha. Você é santo. Você é santo de Deus. Por isso que eu digo que o conceito do mundo é bem diferente do conceito bíblico. E como estamos no estudo bíblico, ficamos com o conceito bíblico, que a Bíblia revela a verdade. Tá bem? Vejam lá como que... vamos lá para Efésios capítulo 1. Como que o apóstolo Paulo se dirige aos que fazem parte da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte, capítulo 1, verso 1 de Efésios. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essas pessoas que são chamadas de Paulo aqui de santos, elas não tiveram que passar por uma comissão que analisou se elas tinham feito milagres ou se elas tinham sido martirizadas ali
por causa da sua fé, que são condições que algumas pessoas entendem que são necessárias para que uma pessoa seja considerada santa. Não. Essas pessoas simplesmente aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor um dia, e por isso passaram a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, e são agora chamadas de santas. Então, você é santo, eu sou santo. Assuma essa posição de santo. Não tenha vergonha de falar que é santo. Tá bem? Quando alguém fala assim que você é um pecador, você não aceite. Tá bem? O pastor Vilmar costuma usar a figura, né, do padeiro. O padeiro faz pão. O padeiro, ele é padeiro porque ele faz pão. Eu faço pão em casa, mas eu não sou padeiro. Mas faço pão. Não é porque eu faço pão de vez em quando que eu me torno padeiro. Assim é o santo. Não é porque de vez em quando peca que se torna pecador. Tá bem? Esse exemplo é muito bacana, muito legal. E aqui vai um alerta, né? Porque Jesus ele nos ensinou sobre a parábola do joio e do trigo. Trigo é santo, joio é pecador. E quando Jesus ensina essa parábola, ele diz o seguinte, que no meio do trigo tem joio. Portanto, no meio dos santos existem pecadores. Isso serve de alerta para nós, porque vez ou outra você precisa se fazer uma reflexão. Eu sou santo? Eu sou trigo? Eu tenho sido trigo? Ou tenho sido joio? Tem gente no nosso meio, queridos, que infelizmente é joio. Assuma a tua posição de trigo. Seja trigo no meio desse campo, dessa lavoura aí. Tá bem? Vamos seguir aqui. É uma necessidade. O subtópico 3 aí, né? Ele diz que é uma necessidade. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. Lá em João 3,3, quando Nicodemos vai lá e conversar com Jesus, Jesus pega e fala claramente para Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus sem não nascer de novo. Então, é necessário. Tem outra versão que diz: importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. É preciso nascer de novo. Se a pessoa não nasce de novo, não entra no reino. A pessoa não é declarada santa. Tá bem? Então é necessário. Quando um homem ou uma mulher eles concebem uma criança, e essa criança está lá se desenvolvendo no útero da mulher, o que é natural que vai acontecer um dia? Vai acontecer. Isso aí, a lei da natureza, ela não deixa exceções. Essa criança um dia vai nascer. Se é que não vai acontecer algum acidente antes, né, no caso de aborto. Mas é natural que essa criança vá se desenvolvendo e um dia ela nasça. Assim também conosco. É natural que se um dia nós nascemos, nós vamos começar a crescer. Devemos crescer na fé. E nós somos chamados para quê? Para desenvolvermos a cada dia a imagem de Cristo. Nós devemos cada dia trabalhar para que sejamos santificados. Esse é o processo de santificação, tá bem? Esse é o segundo processo. O processo de santificação, ele ocorre cada dia. Tá? Essa é a santificação progressiva. Vocês lembram da aula passada, da aula da Kelly? A Kelly fez uma distinção entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Os dons espirituais, eles nos são dados. Eles nos são dados para que a igreja cresça. Lembra que foi isso que ela explicou? E o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós desenvolvemos com a ajuda de Deus para a nossa própria edificação. Logicamente que outras pessoas serão edificadas, mas no fruto espiritual, nós somos os primeiros beneficiados por ele. Então, queridos,
um recado aqui. Necessita de esforço, porque o fruto do Espírito é você que desenvolve. Vamos lá para Mateus, capítulo 11, verso 12, ver o que Jesus ensinou. Ele disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ora, que força que é essa que Jesus está falando? Se Deus, lá no Antigo Testamento, falou que não era por força, nem por violência, mas que era pelo Espírito de Deus. Que força que é essa que Jesus está falando? É o suor do cada dia para se tornar santo, se tornar a imagem de Cristo. Desenvolvendo o fruto do Espírito. Tem muita gente que fala assim, ai Deus, eu quero paciência. Paciência, lembre-se, é um dos aspectos ali do fruto do Espírito. Mas como que você quer paciência? Se na primeira fechada que você leva no trânsito, você já fala um palavrão, solta um palavrão. Você não tem paciência, você não tem domínio próprio. Paciência é algo que desenvolve. Essas situações, elas acontecem nas nossas vidas para que nós desenvolvamos. Há necessidade de se esforçar. Você tomou uma fechada? 1, 2, 3. Senhor, abençoa. Abençoa esse que me deu essa fechada. Coloca a tua palavra no coração dele. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Senhor, trabalha na minha vida também, para que eu possa desenvolver essa paciência. Mansidão. Tá bem, queridos? Desenvolva isso. É dia a dia. E você cada dia mais, eu cada dia mais, estaremos nós mais parecidos com a figura de Jesus Cristo, com o caráter de Jesus Cristo. E tem um outro aspecto, que eu colocaria aqui como o quarto aspecto, o quarto subtópico, que é uma certeza, que fala de uma glorificação que há de vir ainda, que é a santificação que há de vir, que é a glorificação, que então nós seremos totalmente separados desta vida aqui, também, desta vida, e seremos glorificados. Olha só o que o apóstolo João, ele fala lá na carta dele, 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O que o apóstolo João está falando aqui? Que um dia Jesus vai voltar. Ele está se referindo a esse momento do retorno de Jesus, do arrebatamento da igreja. Nesse momento nós seremos glorificados e nós passaremos a ter a imagem de Cristo. Nós seremos tão santos quanto Cristo é. Isso é uma das coisas que eu fico meditando às vezes. Eu acho que vai ser uma das coisas mais maravilhosas. Queridos, eu coloquei até aqui que essa experiência da glorificação é o ápice da carreira cristã. É o ápice do que nos espera. É o clímax. Todos nós esperamos um dia o quê? Sermos feitos iguais a Ele. Eu quero um dia estar diante de Deus, não ter mais pensamentos impuros, não ter mais pensamentos, ações, atos, palavras que desonrem o meu Deus, que deixem meu Deus envergonhado. E vai ser assim lá na glória. Eu às vezes fico imaginando como é que Deus vai fazer para eu não pecar mais lá na glória. Queridos, eu creio que é a presença de Deus. A presença de Deus vai ser tão magnífica nas nossas vidas. Não tem palavras. Ela vai ser tão magnífica que nós não vamos ter tempo de meditar, de pensar em coisas impuras. Porque a santidade de Deus ela vai preencher de tal forma nosso coração que nossos pensamentos serão santos eternamente. Tá bem? Essa é a glorificação. Esse é o momento, é o ápice. Tá bem? E temos o nosso terceiro tópico, a santificação aplicada ao crente. A comunidade de Jesus. O estilo de vida dos crentes deve ser revelar o caráter de Cristo. Aqui nós podemos resumir o seguinte. O John Wesley, o fundador da igreja metodista,
ele dizia que a santificação é o fim, é o alvo da religião. É o que nós desejamos mesmo, queridos. Nós somos feitos para sermos iguais a Ele. Nós somos feitos para sermos iguais a Cristo. Bem? Donald Gee, melhor dizendo, Donald Gee, ele diz o seguinte, que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. É a excelência moral que nós falamos lá. Que sejamos cada dia mais feitos à sua imagem. O crente, pois, precisa desenvolver um novo estilo de vida. Abandone os palavrões, abandone as mentiras, roubos, intrigas, mexericos, coisas que o mundo ama. Delete da sua vida. Tira fora da sua vida. E eu gostaria de concluir esta aula voltando ao nosso textuário. Está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 4. Lembrando, sem santidade ninguém verá Deus. A santidade é necessária para que nós vejamos ao Senhor. E diz aqui também nesse mesmo texto, esforcem-se. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então esforcem-se para serem santos. Abandone as coisas que o mundo tem nos oferecido. O mundo tem muitos holofotes, muitos outdoors aí, nos chamando, querendo chamar a nossa atenção. Mas o que cabe a nós é nos separarmos, sermos santos, separados e nos dedicarmos a Deus. Que o Espírito Santo possa colocar sobre você a força suficiente para que você no dia a dia vença as tentações, vença as dificuldades e desenvolva o fruto do Espírito e seja mais e mais a cada dia parecido com a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração.